Olá pessoas, bem-vindas de volta à série de vídeos onde vamos desenvolver uma Game Engine do zero em C++, com OpenGL. Nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre os entry points, sobre quando o sistema operacional vai chamar a nossa engine, em que momento e como isso vai ser. Eu vou explicar também um pouco mais de detalhes. Aliás, eu vou mostrar como o build que eu expliquei no último vídeo acontece. A gente vai compilar a engine. E vamos lá. Antes de falar sobre esse conteúdo, antes de começar com o conteúdo de fato, eu queria dar alguns avisos, sendo o primeiro deles agradecer os apoiadores. Tivemos já alguns apoiadores já a partir do primeiro ou do segundo vídeo e eu achei isso muito legal. Então, pessoal que foi lá no Apoia-se e começou a apoiar o podcast, a série de vídeos e o canal, eu agradeço bastante. Se você ainda não fez e gostaria de ajudar apoiar o desenvolvimento desses vídeos, dá um pulo lá no apoia.c GameDevLog. Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, vai ser muito legal, porque... É isso aí, apoia-se GameDevLog. Ok. Então, obrigado a essas pessoas que começaram a apoiar o desenvolvimento desses vídeos. E outra coisa que eu queria falar é sobre o podcast. Alguns de vocês já devem ter visto que eu subi um vídeo no início dessa semana, acho que no domingo, com o nosso episódio 0 do podcast. Na verdade, o tema ia ser como iniciar na indústria de games, mas a gente estava tão off-topic e tão sem estrutura, e foi o primeiro podcast que a gente gravou depois de quase 3 anos, e acabou sendo como não fazer um podcast sobre games. Ainda assim, ele é um podcast sobre games, ele é um podcast sobre a indústria de games. Eu tô fazendo com 2 amigos, ambos com experiências na indústria de games. Um deles ainda trabalha na indústria de games aqui na Europa, outro abandonou a indústria, mas tem experiência e também trabalha aqui na Europa. A ideia é sim que a gente fale sobre desenvolvimento de games, sobre carreira, sobre a indústria de games e afins. Então, se você não viu, aqui no canal, procura o podcast, está na playlist chamada podcast. Ouça, tá com eco, tá com 0 edição, mas foi o nosso primeiro episódio e críticas e sugestões são muito bem-vindas. E por favor, deixe suas perguntas e sugestões de temas lá nos comentários, para a gente começar a criar um conteúdo voltado para as pessoas que de fato estão ouvindo, que eu acho que isso vai ser bem legal. Dito isso, vamos falar hoje sobre entry points. E vamos nessa. Vou abrir um console aqui na pasta de código do nosso projeto. Vou executar o vcvars 64 como eu expliquei no vídeo anterior, para a gente poder ter acesso às ferramentas de compilação, de link, etc. E antes de mais nada, deixa eu só ajeitar a janela aqui e essa janela aqui. Eu vou explicar o que eu não expliquei no último vídeo, que é como criar a solução com o CMake. Ok? Deixa eu apagar essa pasta build aqui. Então, CMake -S. Deixa eu voltar uma pasta na verdade. CMake, essa pasta é a pasta onde eu tenho o cmakelists.txt, CMake -S para dizer onde está o source code, e é o diretório onde ele espera encontrar o cmakelists.txt. Então, o cmakelists.txt está neste diretório, e eu estou pensando seriamente em mover ele para o src.
Ok, depois eu vejo isso. Nesse diretório, -n, -g de generators. E primeiro vamos ver quais generators a gente pode CMake -help. A gente tem todos esses generators. Eu vou, por exemplo, criar Visual Studio 16 2019. Para quem for acompanhar a série usando Visual Studio. Então, eu copiei o texto, copiei. CMake -s ponto -g de generator. Visual Studio 16 2019. -b de build, se eu não me engano. Build destination. Acho que -d de destination vai ser o diretório build. Será que é b de build? Isso, b de build. Ok, o que aconteceu aqui? O CMake primeiramente criou o diretório build que a gente pediu, aqui na esquerda. E se eu entrar, a gente tem uma solução do Visual Studio criada com todos os nossos projetos. Ok? O CMake sempre cria um zero check e um wall build, que eu não vou explicar, mas basicamente o nosso launcher está aqui, com o nosso código fonte, a engine está aqui com o código fonte dela, e a plataforma está aqui com o código fonte dela. Ok? Como eu não vou usar o Visual Studio, eu vou simplesmente apagar essa pasta. Ok, eu tenho que sair dela primeiro. Quem está usando ela? Curioso. O que eu vou fazer, em vez de criar uma solução para o Visual Studio, eu vou criar uma solução baseada em nmake makefiles. E o CMake dessa vez vai criar, em vez de solução do Visual Studio, ele vai criar um makefile com todas as regras para construir todos esses projetos que a gente definiu. E a forma que eu compilo isso é só chamar o nmake. E o nmake, por padrão, ele procura um arquivo chamado makefile e é assim que eu vou compilar o nosso projeto. Okay? Isso vai gerar uma pasta chamada small SDK com bin e o nossa engine aqui, que hoje faz esta belíssima mensagem de Hello Small Engine, que apesar de simples, já tem bastante arquitetura por trás dela e eu vou explicar isso hoje. Ok? Deixa eu diminuir esses ícones. Então vamos lá. Vamos abrir o editor de texto. Ok. Eu falei que eu ia falar sobre entry points. Source. E aqui está o nosso launcher. Antes de mais nada, você deve perceber que a gente tem um small main e a gente tem, perdão, winmain. São as duas funções, uma função e um método que a gente tem nesse arquivo. Antes de mais nada, o que é winmain? Todo programa feito para rodar sobre algum sistema operacional precisa ter um entry point que o sistema operacional conheça para poder chamar em que momento a execução do o sistema operacional vai passar a execução do programa para ele mesmo. Do tipo, aí, você começa a executar a partir daqui. Usualmente, programas escritos em C têm
um entry point chamado com a seguinte assinatura: int main int argc e char argv. Isso não deve ser novidade para ninguém, inclusive a gente fez isso no último vídeo quando eu fiz o Hello World. O cruntime vai procurar um símbolo no nosso projeto, no nosso programa, com essa assinatura. E ele vai passar o controle, a execução do programa, do sistema operacional, ou seja, do cruntime, na verdade, para o nosso programa a partir desse símbolo. E ele vai passar para a gente a contagem de argumentos, que é passado para o nosso programa, e um array de argumentos, ou seja, basicamente isso aqui que eu fiz para chamar o CMake. Por exemplo, eu passei vários argumentos para o programa CMake. Eu passei "-s", eu passei ponto, eu passei "-g", eu passei "nMakeFiles". Então, nesse caso, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. A argc seria 6, porque eu tenho 6 strings separadas por espaço, e é assim que ele funciona. E a argv seria um array com cada uma dessas strings, ok? Terminadas com 0. Bom, esse é um entry point padrão para muitas aplicações e muitos sistemas operacionais. Isso funciona. Inclusive funciona no Windows, se você estiver escrevendo aplicativo para console, como a gente escreveu no último vídeo. Entretanto, a gente está escrevendo um programa para Windows, não console. E o entry point que o Windows espera encontrar é esse aqui, o winmain. Eu vou abrir a documentação do Windows, da API do Windows, msdn.com. E você pode ver: every Windows program includes an entry point function that's named either winmain or wwinmain. Ou seja, todo programa de Windows inclui um entry point, uma função de entry point que é nomeada ou winmain ou wwinmain. Eu já adianto que ninguém usa wwinmain. Não tem muito propósito em se usar wwinmain. Então você vai encontrar winmain. E a gente recebe todos esses parâmetros. Se você quiser olhar na documentação o que cada uma dessas coisas faz, é bem-vindo, é bem legal você fazer isso. Eu vou explicar por alto o que cada uma dessas coisas faz. Basicamente, quando o Windows chamar a nossa aplicação, ele vai passar primeiro o que ele chama de handler de instância. Vamos lá. Mesmo no contexto de orientação a objeto, quando você tem uma classe e aí você cria instâncias dessa classe, é mais ou menos esse sentido. Cada aplicação para Windows tem um número que identifica a aplicação, e isso ele chama de instância. Então, quando a nossa aplicação for chamada pelo sistema operacional, ou seja, quando o controle for passado para nós através de winmain, a gente vai receber do Windows um número, ou seja, uma informação que identifica a nossa aplicação rodando dentro do contexto do sistema operacional. E vale a pena a gente guardar essa informação porque ela é usada em outras funções. Quando eu pedir para o Windows fazer alguma coisa em relação ao meu programa, ele vai pedir qual é o meu handler de instância para ele poder afetar o meu programa. Por exemplo, é o que eu estou fazendo nessa linha de baixo que eu vou explicar mais adiante. Mas esse é o handler de instância, a gente precisa guardar ele para fazer algumas operações. Depois tem handler da instância anterior, provavelmente do programa que instanciou o nosso programa. Eu nunca usei isso para nada e eu também nunca vi ninguém usando isso para nada. E eu geralmente ignoro esse parâmetro. Desculpem se vocês estavam esperando alguma coisa mais emocionante. O segundo parâmetro é a linha de comando. E sim, mesmo programas escritos para Windows podem receber parâmetro por linha de comando. Um bom exemplo é o Notepad, por exemplo. Deixa eu ver em que pasta que eu estou. Estou em Small Build. Deixa eu sair, entrar em SRC. Então, por exemplo, se eu chamar o Notepad, passando algum arquivo CPP desse aqui, por exemplo, smallengine.cpp, o Notepad, mesmo sendo um programa para Windows,
ele observa a linha de comando que é passada para ele e ele espera que qualquer linha de comando seja um arquivo que ele tem que abrir. E ele faz o que a gente espera, ele de fato abre o arquivo que a gente passa para ele. Ou seja, mesmo programas para Windows podem receber parâmetros pela linha de comando, e é isso que esse parâmetro aqui significa. É a linha de comando que é passada para a gente. Ao contrário do main, que recebe argc e argv, que eu expliquei agora há pouco, a gente não tem uma contagem de parâmetros. A gente só recebe uma grande string, e a gente não tem uma contagem de quantas substrings a gente receberia. Isso porque o Windows não infere o formato da nossa linha de comando, e ele deixa isso por conta da aplicação. E o último parâmetro é essa coisa aqui que ele chama de command show, que é um pouco complicado de explicar. Eu sei. Por exemplo, o Notepad. Deixa eu abrir o local do arquivo. Open File Location. Você vê que isso é um atalho. E se eu abrir a propriedade do atalho, você vai ver que a gente tem isso aqui. Como é que eu quero rodar esse programa? Com uma janela normal, com uma janela minimizada, com uma janela maximizada. Por exemplo, eu vou botar maximizado e aplicar e chamar o Notepad. Você vê que ele abre maximizado, fechei ele, não tem mais Notepad rodando. Se eu trocar para minimizado, quando o Notepad abrir, ele abre aqui minimizado aqui embaixo, tá vendo? Por sua vez, se eu botar normal window, ele vai lembrar o tamanho e a posição da última coisa que eu abri. Isso quem faz o Notepad, não é o Windows. E ele vai abrir num tamanho normal de janela. Então, esse parâmetro, essa informação que eu estou passando para o programa na hora de abrir, é exatamente command show. Se eu for na documentação, o que ele fala sobre command show. Essa flag diz se a aplicação vai ser minimizada, maximizada, aberta normalmente. Foi isso que eu acabei de falar. Mas ele tem nomes para essas. Para cada estado. Eu acho que é SW Show, SW Minimized. Vê se eu tô louco. SW Show. Ok. Depois eu vejo isso. Mas basicamente esse é o significado de cada um desses parâmetros. Isso é o que a gente espera receber. O Windows tem essa nomenclatura maluca de botar alguma coisa que identifique o tipo da variável antes do nome da variável. Então você vai ver que H antes de uma variável que é do tipo handler é o handle. LP antes de uma variável que é LPSTR. LPSTR é long pointer to string, ou basicamente é um pointer para string. Ou ainda mais basicamente é um char pointer. Nada mais que isso. Isso aqui é só uma macro que define, um typedef que define char pointer. Então ele põe como LP, command line e tal. Eu não costumo trocar os nomes porque geralmente eu só copio isso aqui da documentação e vou implementando. Bom, antes de explicar um pouco mais sobre isso, não, eu quero falar mais um pouco sobre o WinMain. Repare que eu checo se está definido o símbolo Small Platform Windows. Em algum lugar, eu defino essa flag se a gente estiver compilando para Windows. E por quê? Porque se a gente estivesse compilando, por exemplo, para outra plataforma, else if defined elif defined small platform Linux, por exemplo, a gente teria um outro entry point, obviamente, porque WinMain não é um entry point válido para Linux, ok? Então, como a gente por enquanto só compila para Windows, eu só estou checando se a gente está em Windows ou não. Tá.
Onde eu defino Small Platform Windows? Repare que eu incluo small.h, mas eu acho que está em small platform.h. Ok. O Win32 vai ser definido no momento que a gente compilar. O Visual Studio já passa esse símbolo. A gente já vai ter given que o símbolo Win32 vai ser definido pelo compilador. Eu estou pulando algumas etapas aqui, mas é isso. O Win32 vai estar definido para a gente quando a gente compilar com o Visual Studio no Windows. E eu estou checando isso aqui quando a gente compila a plataforma. E se eu detectar que esse símbolo está definido, e para não ficar contando com símbolos específicos de um compilador ou de outro, de uma plataforma ou de outra, eu mesmo defino um símbolo que eu quero usar para checar no resto do programa. Nesse caso, eu estou definindo aqui Small Platform Windows, e além disso eu estou incluindo o arquivo windows.h, que é onde estão todas as definições das APIs do Windows, ou pelo menos a maioria delas. Não sei se é a maioria delas, mas muita delas. E como hoje a gente só programa, só compila para Windows, se for outra plataforma a não ser... Quer dizer, se o Win32 não tiver definido, eu defino que a gente está numa plataforma desconhecida, ok? E eu lanço um erro de compilação aqui. Então é assim que eu tenho acesso aqui ao Platform Windows. Logo em seguida, isso aqui é como a gente define o ícone para a aplicação. Eu vou pular essa etapa por hora, que eu quero explicar o seguinte. A única coisa que a gente faz nesse entry point de Windows é chamar uma função que está no namespace small launcher, ok? E essa função se chama small main. E aqui está o motivo. Imagina que a gente está num else e aqui é Linux, por exemplo. Linux. Ou a gente está em um outro else e aqui é Mac ou Android, sei lá o que, OS X. Eu não quero começar a fazer todo o código específico do nosso programa dentro de um bloco específico de Linux e nem dentro de um bloco específico de Mac. O que eu quero fazer é só botar o entry point específico da plataforma que a gente está trabalhando e passar o controle direto para o nosso programa da forma mais independente de plataforma possível. Por isso, quando a gente chama Small Launcher, ele vai fazer... Bom, eu já rodei o programa para vocês verem. Deixa eu compilar ele. Eu estou em Source, CD Build, Nmake. Ele vai compilar o projeto para a gente. E aqui em Bin você vê que ele gera o programa para a gente. E o que ele faz é mostrar uma message box. Eu expliquei no último vídeo por que isso aqui é tão relevante. Porque essa message box, e por exemplo, se eu chamar um comando inválido, eu dou o Windows R, tá? Para executar, eu posso executar, por exemplo, Notepad ou calculadora. Mas se eu tentar executar uma coisa inválida, ele vai me mostrar uma mensagem de erro. E perceba que essa mensagem de erro e a mensagem que a gente mostra no nosso programa são basicamente a mesma coisa, só não mandei mostrar o ícone aqui. Mas o que isso quer dizer é que a gente já está acessando funcionalidades específicas do sistema operacional, sem necessariamente o programa conhecer o sistema operacional, como vocês podem ver aqui. Eu simplesmente instanciei a engine, criei uma instância da classe engine, e a engine expõe a plataforma, e através da plataforma eu disse show message. E ele fez isso de mostrar a mensagem.
É claro que isso é um código de exemplo, tá? A gente não vai ter um show message, não é útil pra gente, mas é uma coisa que eu criei para poder ficar claro que algumas coisas estão sendo feitas pela plataforma e outras coisas estão sendo feitas pela engine e que o nosso programa, o nosso launcher tem acesso a todas elas, tá? Depois eu volto nessa questão do ícone, que ela não é tão importante. Eu vou acabar esquecendo de explicar. Eu vou explicar sobre o ícone. Bom, API do Windows. MSDN, load icon. Nenhuma surpresa, o que ele faz é carregar um ícone, o que eles chamam de resource icon, um ícone de recurso. Basicamente a gente pode embutir o que ele chama de recursos dentro da nossa aplicação. Então, eu posso botar um ícone dentro da aplicação, eu posso botar uma imagem, eu posso botar, se eu não me engano, até um áudio dentro do executável, dentro de uma DLL. E isso é feito com um programa chamado Resource Loader, que o compilador no Windows é capaz de chamar. E esse programa a gente pode especificar recursos, e eu vou mostrar isso aqui. A gente tem um find small um arquivo de extensão RC, e o que eu fiz foi dizer para ele, olha, eu tenho um recurso que eu chamei de small icon ID. Ele é um ícone, e o ícone está uma pasta acima, um arquivo chamado small.ico. E é verdade, porque aqui em small, dentro de src, eu tenho small.ico. Ok? Sei lá que programa vai abrir isso agora. Não, vai abrir o GIMP. Não vai mais. Ok, tem um ícone aqui. É o resource loader, o cara que vai olhar esse arquivo, ele vai gerar um arquivo .res, e esse arquivo vai ser linkado junto com o nosso executável e vai colocar o ícone lá dentro, o áudio lá dentro, seja lá o que a gente decidir. Quem vai chamar esse programa e passar esse arquivo é o compilador. Por isso que no nosso CMake lists, por isso que no nosso CMake.lists, quando eu vou compilar o executável aqui, deixa eu subir um pouquinho esse código. Quando eu vou compilar esse executável, eu passo esse arquivo para ele, que é o launcher RC, que é justamente esse arquivo aqui do lado direito da tela, onde eu defino, olha, existe um ícone, o ícone é o arquivo small.icon, que está uma pasta antes, e eu estou chamando esse recurso de smallIcon.id. Entretanto, smallResource.h smallResource.h é simplesmente o arquivo .h onde eu defino que smallIcon é o número 101. Por que 101? Que número mágico é esse? Bom, a gente identifica os recursos com um número. E esses números têm que ser a partir de 100, porque de 100 para trás são reservados para o Windows. Inclusive o Windows tem um nome para esse 100, é alguma coisa user. Então eu chamei de 101. Então basicamente o que essa coisa toda está fazendo é eu dizer pro Windows, pro arquivo de recurso aqui do lado direito, que 101, ok? 101 é um ícone e ele é o arquivo small.ico que a gente tem numa pasta acima. Bom, o que a gente faz com isso? Não. O que a gente faz com isso? Primeiro, eu preciso passar deixa eu abrir
a documentação aqui. O que o load_icon faz é carregar um ícone que está embutido nos recursos da aplicação, seja numa DLL ou num executável. Bom, se bem que aqui ele fala que é específico para executável. E ele espera o handler da instância. O que eu falei antes, ele precisa saber qual é a aplicação. E ele precisa saber o nome do ícone. E eu posso passar simplesmente o ID do recurso se eu usar essa macro makeIntResource. Converte um ID, que é um inteiro, para um tipo de recurso compatível com blá 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 blá. Então, basicamente o que eu fiz aqui foi, carregue o ícone para minha aplicação, que é a mesma que o Windows chamou aqui, e por favor use este ícone. Repare, eu incluí o smallResource.h, então eu sei que o valor disso é 101 aqui nesse código. Ok? Então é basicamente isso que esse entry point faz, que o entry point da nossa aplicação Launcher faz, é carregar um ícone e passar o controle para a parte que é independente de plataforma do nosso Launcher, que é o small main. Então, se a gente tiver aqui um entry point Linux, um entry point iOS, um entry point Android, ou seja lá que plataforma a gente estiver compilando isso, o que esse cara vai fazer fatalmente ele pode querer fazer alguma coisa extra, do tipo setar o ícone da aplicação, mas fatalmente ele vai terminar chamando o small main. Então o small main é o ponto onde todas as plataformas vão convergir e o nosso código vai começar a ser independente de plataforma. De novo, lembrando que esse é o launcher, ok? Não é a engine. Bom, dito isso, eu quero mostrar um pouco sobre o código que a gente tem agora de engine e o código que a gente tem agora de plataforma. Eu vou abrir aqui o nosso CMakeLists e eu vou abrir aqui small engine.h. Ok. Quando eu estou compilando a engine, por exemplo, eu quero que ela exporte alguns símbolos. Eu quero que ela deixe disponível alguns símbolos para que outros programas, os programas que usarem essa DLL, a nossa small.dll, possam acessar esses símbolos, essas funções, classes, etc. Por exemplo, essa é a parte do CMake, que eu vou começar talvez com a plataforma, porque o CMake é mais simples. Ok, esse é o CMake da plataforma, que é o cara que diz como a gente vai compilar o projeto do Small Platform. É absurdamente simples, eu só estou dizendo, olha, ele é uma biblioteca, que eu estou chamando de Small Platform. Shared quer dizer que ela é uma DLL, não uma lib. E esse é o código fonte dele. Small Platform Win 64.cpp. Isso eu expliquei no último vídeo. A gente vai compilar esse arquivo. No último vídeo eu falei sobre definir símbolos do pré-processador direto na linha de comando do compilador. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu estou compilando a plataforma, eu defino um símbolo chamado, ou uma macro chamada Small Platform Implementation. Por quê? Para eu poder fazer eu ia dizer essa mutreta, mas para eu poder fazer essa lógica aqui com o pré-processador e definir essa macro chamada Small Platform API, eu explico. Repare que a nossa plataforma hoje é só uma classe chamada Platform, ok? Que exporta uma função ou um método chamado showMessage, que é aquele cara que a gente já viu funcionando. Mas você vai perceber
que antes do nome da classe eu tenho Small Platform API. Isso pode parecer estranho para muita gente, do tipo, ei, eu posso escrever essa linha de código? Class, essa coisa estranha, platform. E isso não parece C ou C++ que eu conheço. Provavelmente, se você não tem muita experiência. Acontece que a gente vai precisar incluir esse arquivo .h tanto quando a gente for compilar a nossa plataforma, quando a gente for compilar coisas que precisam da plataforma. E o Windows ele tem uma particularidade. Quando eu estou compilando a DLL e eu quero que ela exporte, ela deixe disponível para que os outros usem, ela deixe público alguns símbolos, eu preciso declarar esse símbolo da seguinte forma. Que é spec DLL export. Eu deveria escrever assim se eu estivesse programando uma coisa que eu tenho certeza que só o Windows vai rodar. E se eu compilar essa classe, se eu compilar esse código e gerar uma DLL com ele, a plataforma vai expor algum símbolo. E a mesma coisa, deixa eu tentar mostrar isso de uma forma mais lúdica, mais concreta na verdade. Eu estou em build, small SDK, cdbin. Aqui estão todos os arquivos gerados quando eu compilei o projeto. E você vai ver que tem Small Platform DLL. Um dos programas que vem com Visual Studio, um programa de linha de comando, chama Dump Bin. Sim. Esse cara me permite ver algumas informações sobre programas e DLLs já compilados, evidentemente. Então, se eu der um dump bin /exports na nossa small platform DLL, você vai perceber. Deixa eu botar esse cara aqui. Você vai perceber que entre os símbolos exportados existe um small platform. Então existe o show message que está em platform, que está em small, por exemplo. A nossa função é um símbolo público nessa DLL. Então, qualquer programa que linke com essa DLL e queira chamar show message, precisa também de um arquivo .h que diga que existe um método show message dentro de uma classe platform, dentro do namespace small, mas para dizer que a gente quer importar esse símbolo e usar um símbolo que já existe, em vez de DLL export, seria DLL import. Então a gente cai numa situação onde eu preciso definir a mesma classe de formas diferentes dependendo do que eu estiver compilando. Isso é coisa que o Windows nos impõe e a gente não tem muito como fugir disso. Então, para eu não ter dois arquivos .h idênticos e a única coisa diferente nesses arquivos .h ser esse pedaço aqui que eu coloco antes do nome da classe, o que eu fiz foi criar eu defini uma macro chamada Small Platform API, que eu vou botar de volta aqui, porque eu já baguncei o código fonte. E dependendo de se esse símbolo aqui, Platform Implementation, estar definido ou não, eu defino esse cara com valores diferentes. Então, por exemplo, quando eu estou compilando a plataforma, eu defino a macro Small Platform Implementation. E aí o pré-processador vai chegar aqui e vai falar: você está compilando para Windows? Sim. O símbolo Small Platform Implementation está definido? Sim, nós definimos aqui na linha de comando do compilador. Então, nesse caso, você vai definir Small Platform API como DLL Export. E é isso que ele vai substituir aqui
ele vai botar DLL export aqui antes do nome da classe. Agora, observa que eu vou, quando eu compilo o launcher, que é o nosso executável, onde está o meu launcher? Quando eu compilo o launcher, perceba que eu também incluo a plataforma.h. Então, onde eu estava? Então, esse cara aqui precisa ser definido de alguma forma. Mas perceba, eu não estou compilando a plataforma. Eu estou usando uma coisa que a plataforma já compilou e já exportou, já tornou pública. Então, nesse caso, deveria ser DLL import. Como eu estou compilando, quando eu compilar o launcher e incluir o platform.h, esse símbolo aqui, que é o Small Platform Implementation, não vai estar definido. Eu só defino quando eu compilo a plataforma, não quando eu compilo outras coisas que usam a plataforma. Então, o nosso pré-processador vai chegar nessa linha aqui. E Small Platform API vai ser definido como DLL import. Ele basicamente vai substituir isso aqui por deck spec DLL import. Na verdade, underscore. Ele vai substituir por isso. E essa é uma forma da gente não precisar ter dois arquivos fonte idênticos e só trocar essa parte. Agora, se eu não estou compilando para Windows, eu simplesmente defino Small Platform API como nada. Não tem nada aqui do lado direito dele, então o pré-processador vai substituir isso aqui por nada. Basicamente ele vai fazer isso. Então, o que eu consegui com essas macros aqui de pré-processador? Eu consegui fazer com que no Windows eu altere entre DLL export e DLL import, de acordo com o que eu estiver compilando, e em outras plataformas isso aqui simplesmente seja descartado, porque eu não estou botando nenhum valor depois da macro. Ela vai ser definida, mas o valor dela é nada, sabe? Ela não, se você substituir ela pelo, nesse caso, isso é substituído por isso. Nesse caso, isso é substituído pelo que vem depois dele. Só que não vem nada. Então a gente simplesmente vai remover ele na hora o pré-processador vai remover isso, substituir por nada na hora da compilação. E a mesma coisa que acontece aqui, deixa eu desfazer minhas mudanças nesse arquivo, e a mesma coisa que acontece aqui, acontece na engine. Perdão, small engine.h. A mesma coisa que acontece aqui acontece na engine. Igualzinho, só que eu uso um símbolo diferente. Um é Small Platform Implementation e o outro é, no caso da engine, é Small Engine Implementation. E uma coisa legal para notar é, só quando eu estou compilando a plataforma que eu preciso definir esse símbolo da implementação da plataforma. Quando eu estou usando a plataforma, quando alguém vai fazer um programa que use a nossa plataforma, não precisa saber desse detalhe da implementação. Mesma coisa sobre a engine. Só quando eu estou compilando a engine é que eu preciso definir esse símbolo. Quando eu estou fazendo um jogo que usa a engine, ou um programa como o nosso launcher que usa a engine, ele não precisa fazer ideia que esse símbolo existe. E o fato de não definir o símbolo automaticamente vai fazer com que ele caia nesse caso do DLL import. Ou seja, tanto para a plataforma quanto para a engine, todos os símbolos que forem declarados nos arquivos .h são DLL import automaticamente, se você não definir nada. Então ele já sabe que ele pode usar cada uma dessas classes ou métodos que estiverem expostos, ok? Já que a gente falou já sobre
todas essas coisas e são as coisas mais importantes, eu vou mostrar um pouco como é que está a implementação da engine, ou seja, engine.cpp, que é simplesmente isso. É uma classe com construtor e destrutor. Na verdade não, na verdade ela tem uma coisa mais interessante. Small engine.h. Ela tem um membro público do tipo platform. Ou seja, eu consigo acessar a plataforma através da engine. Lembrando ali o que a gente fez no small launcher.cpp, o que eu fiz aqui no small main. Eu instanciei uma engine, eu criei uma instância da classe engine, e eu peguei engine.platform, que é justamente esse cara aqui, engine.platform.showMessage. Vamos lá na implementação da plataforma. Platform para Windows, que é a única que a gente tem hoje. Você vai ver que Platform Show Message está definido e o que ele faz é chamar o Message Box, que também é uma API do Windows. Message Box. Ok? Displays a modal message box contendo, mostra uma mensagem box modal contendo um ícone de sistema e alguns botões, blá blá blá. Justamente isso aqui é o que eu fiz. Esse arquivo é exclusivamente de Windows, é parte da nossa plataforma, e daqui para cima ninguém fala diretamente com o sistema operacional. Isso ficou bem claro lá no nosso launcher, né? E basicamente esse é todo o código que a gente tem hoje, tanto para a plataforma quanto para a engine. E como eu já mostrei no último vídeo, o resultado é este aqui. E no mais, esse era todo o conteúdo que eu queria mostrar nesse vídeo. Porque se eu começar a falar de outras coisas, eu acho que vai ficar muita informação para um vídeo só. E até porque, para quem não é muito familiarizado com C, C++, pré-processador, talvez já seja coisa demais para absorver. Então, se alguma coisa não ficou clara, para o vídeo, volta ou deixa alguma questão nos comentários. Eu sempre respondo todos os comentários. E ainda assim, se ficar alguma questão, eu volto e explico alguma coisa que ficar pendente no próximo vídeo. Mas o meu plano para o próximo vídeo é a gente implementar uma janela usando a API do Windows. E é com essa janela, é sobre essa janela que a gente vai renderizar todas as coisas. Então é um passo bem significativo e a coisa já vai começar a ter uma cara mais engine. Então é isso. Até o próximo vídeo. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. E até lá. Até o próximo vídeo.